Meu nome é Kênia Cristine Carlos da Silva, tenho 47 anos, sou professora. Eu tive uma infância assim muito conturbada, né? Minha família humilde, simples. Na escola assim, eu sempre sofri um certo preconceito. Então eu era uma criança retraída. Então eu cresci, né, achando que eu era excluída pelas pessoas. Na adolescência esse complexo continuou. Isso foi me acompanhando até mesmo na faculdade ainda, na vida adulta já. Eu achava que eu sempre estava em segundo plano, que esse complexo que eu carreguei comigo desde a infância. Assim, cresci, né, num ambiente que, né, numa outra denominação e tal, e ouvia sempre falar, né, preconceito enorme que eu tinha com relação à Igreja Universal. E eu me recordo que eu escutava todo mundo falando, e a primeira vez que eu entrei numa Igreja Universal foi para fazer um trabalho de faculdade. Então eu tinha que falar sobre religiões e meu ponto-chave, eu falei, pronto, é hoje que eu vou, né, desmascarar a Igreja Universal e tudo que eu vejo lá é verdade, eu vou lá. E convidei minha irmã, que foi comigo, e na época, né, eu tinha um Walkmanzinho, levei o Walkmanzinho na bolsa para gravar a reunião. Eu gravei a reunião todinha e saí de lá assim, aconteceu momentos, né, da reunião, aonde o pastor levava as pessoas a usar a fé. E eu não entendia. Na época eu entrei com a bolsa, eu tinha dinheiro na bolsa, ninguém me pediu nada, eu não dei nada. Eu saí de lá do jeito que eu entrei, eu saí. Não fui lesada em nada. Mas na minha cabeça eles estavam ali enganando as pessoas. Passou um tempo, né? Eu continuei com a minha vida, fiz o trabalho da faculdade e com o tempo eu conheci o meu esposo, né? E na época ele não frequentava a igreja, mas a família dele frequentava, ele já tinha frequentado e ele estava afastado. Aí ele, numa das nossas conversas, ele falou comigo que ele gostaria de voltar a frequentar a Igreja Universal. Porém, eu falei para ele, ó, vai você. Você pode ir, mas eu não vou, porque eu já tenho a minha religião e tal, aquela conversa. E daí um dia ele me convidou, ele falou assim, ó, vamos comigo hoje, vai ser um domingo especial, gostaria que você fosse comigo, você vai comigo? Aí eu fiz para ele uma proposta de troca. Eu falei, tá bom, eu vou com você, mas desde que você também vá na minha depois. E eu fui com ele, né? E a mesma igreja que eu fui gravar é a mesma igreja que o meu marido me levou lá na minha cidade. E daí eu participei dessa reunião, observei. Eu sei que foi algo diferente, eu saí dali já diferente daquela reunião. E com o tempo, eu comecei a querer conhecer um pouco mais. E eu ia nas reuniões e eu falava, se o Senhor está aqui, Deus, então tira de dentro de mim essa tristeza, tira de dentro de mim essa angústia, essa solidão. E foi numa reunião, assim, numa quarta-feira à tarde, pedi tanto para Deus que eu precisava sair, tirar aquela angústia de dentro de mim, que aquela tristeza fosse embora. E foi nesse momento, né, que eu senti ali Deus presente. Parecia que só estava eu e Deus, não tinha pastor, não tinha ninguém. E Deus falou comigo que Ele era comigo, que Ele ia estar comigo sempre, que Ele ia estar comigo em todas as minhas caminhadas, em todas as minhas lutas. E de lá para cá, tantas coisas aconteceram. É, eu permiti Deus me usar, me tornei, né, tia da escola bíblica infantil. É uma coisa muito gratificante a gente poder fazer parte, né? Eu fazer parte disso hoje. O que mais me marcou foi essa mudança que o Espírito Santo fez em mim. Essa mudança que é de dentro para fora. Uma das coisas que eu sou grata a esse Deus da Igreja Universal é pela minha família.
porque eu não poderia ter filhos, segundo os médicos. E eu tenho 3 filhos lindos. Deus me presenteou com 3 filhos lindos. Eu procuro passar para eles essa essência que Deus é importante na nossa vida, para que eles não venham sofrer com esse complexo de inferioridade que eu sofri. A gratidão que eu tenho de ter conhecido a Deus na igreja, na Universal, não tem preço. Então, às vezes, vocês que estão descrentes, que não têm o preconceito, venha com o coração aberto para receber a palavra que vai transformar a sua vida. Porque foi uma palavra que eu ouvi, que Deus era capaz de mudar a minha vida, trazer para mim a alegria, que Ele estaria comigo em todos os momentos. E isso realmente aconteceu. E eu não largo essa casa por nada, por nada.